aproveitando agora a temática das mamães, já que estamos aí, só se fala nisso nesse país. Infelizmente nem sempre é com o objetivo de fortalecer os laços entre mães e filhos, mas de venda mesmo, de comércio, de consumismo. No final das contas acaba sendo legal no sentido dos filhos sempre lembrando da mamãe, vai levar uma flor, vai levar um presente e dá um abraço, isso aí é tudo de legal. Apesar do, do comércio cair em cima em termos de venda e de etc e tal, acaba que muitas vezes é um momento ali de carinho e de expressão de afeto. Então eu vou ler uma poesia que eu fiz para minha mãe. Eu não lembro agora em que ano foi isso aqui que eu fiz, mas faz bem tempo e ela era viva ainda. Isso deve ser na década talvez de 2000 ou década de 90, eu não lembro agora. Para Elisa: mãe, hoje quero aproveitar para agradecer por algumas coisas de grande valor. Obrigado por me ter deixado nascer, por ter me acolhido no seu colo, por repartir comigo o seu calor, por demonstrar tão cedo por mim seu grande amor. Sou feliz por poder ser eternamente grata a você. Mãe, às vezes meiga e doce, outras vezes autoritária e exigente, mas é assim mesmo que deve ser, pois aprendo as lições que devo aprender. Mãe, obrigado por todos os teus cuidados, por cada carinho, por segurar na minha mão, a cada passo no meu caminho, por me guiar com tão apaixonada dedicação. Sou grata, mamãe, por todos os seus abraços, por estar ao meu lado desde quando dei meus primeiros passos, e por não ter sua bondade diminuída, mesmo agora que já cresci na vida. Mãe, é muito pouco dizer que a amo, mas meu coração não me deixa calar. Em vista de todo o bem que você me faz, quero estar sempre ao seu lado, para ajudá-la quando precisar. Vou retribuir em dobro a essa mulher, que transforma nossa casa nesse aconchegante lar. Deus a abençoe, mamãe, e a cerque de graça e bondade. Receba meu afeto e lealdade. Mãe, você tem um pouco da grandeza de Deus no seu coração. Aceite esse caloroso abraço e acredite. Amo você de paixão. Então essa poesia eu fiz para minha mãe com muita sinceridade. Sempre tive um excelente relacionamento com ela e excelentes memórias de como ela era dedicada à família, e o sofrimento que ela tinha durante o tempo que nós éramos crianças era bastante desolador, no sentido de crise com meu pai e enfrentando-se sempre situações de infidelidade dele. E a gente testemunhou na nossa infância muitos e muitos momentos de choro dela, choro de profunda dor. Então ela sofreu muito como esposa, porque realmente ao longo de toda a vida do meu pai, ele não honrou o compromisso de fidelidade com ela e ela não se separou dele por várias contingências. Na verdade, na nossa infância, ela não trabalhava como aquelas mães daquela época, então essas mulheres que não trabalhavam, não tinham independência, elas se submetiam muito a uma situação não ideal,
no relacionamento para poder ter uma segurança para ela e para os seus filhos, porque era a única forma de sobrevivência. No caso da minha mãe, ela não se separou exatamente por esses dois motivos. Primeiro, que ela dependia dele, porque ela não ter profissão, não trabalhava fora. E segundo, pelos princípios cristãos e pela sociedade daquela época, que não aceitava de jeito nenhum uma mulher separada. E a preocupação dela, a preocupação que ela tinha de se separar e trazer uma má reputação para ela, e isso repercutir para as filhas. Então ela foi ali insistente no sentido de manter esse casamento, como aquelas mulheres, muitas daquelas mulheres daquela época, né? E acabavam mantendo um casamento que nem era, que não era uma mão dupla, né? Só elas eram fiéis, os homens podiam trair sem problema, e elas enfrentavam muito a infidelidade, mas não se separavam justamente pela dependência, né? Então, quando a gente fala, inclusive, hoje em dia, quanto divórcio, quanto a separação, naquele tempo, as pessoas não se separavam, né? A sociedade não era aberta para essa possibilidade. E as mulheres que se separavam tinham uma má fama, vamos dizer assim. Todos olhavam com muita preconceito e julgavam mesmo, deduziam e espalhavam, e, né, uma série de atitudes como se ela fosse mesmo uma pessoa, uma mulher devassa, vamos dizer assim. Enfim, então a minha mãe sofreu muito nesse sentido. Ela era dessa geração que não reagia nesse sentido, né? E ficou ali junto com os filhos, com as 4 filhas, mantendo um relacionamento para ter uma segurança para as filhas e para ela, até que depois a gente cresceu, nós fizemos parte daquele contingente de povo que saiu do êxodo rural, que saiu lá da roça. Meu pai era lavrador, e tinha gado, era pecuarista, tinha olaria de tijolos, vendia lenha, vendia leite na cidade, uma série de coisas que ele fazia para sobrevivência. Então, porém, com todas essas situações de luta que a minha mãe teve ali, com esses escândalos na minha cidade, ela decidiu se mudar para São Paulo, né? Então, em 1970, a gente fez parte desse contingente de pessoas que saíam das suas propriedades rurais, né? Nós tínhamos um sítio, na época de 23 alqueires, uma boa propriedade, e aí nos mudamos para São Paulo, para começar ali uma nova vida. E também as filhas, eu e minha irmã éramos jovenzinhas, tínhamos muitas oportunidades para trabalho, e foi o que aconteceu, graças a Deus. A gente, nessa época, eu era bem jovenzinha, daí, na verdade, eu era criança. E aí, quando nós chegamos, minha irmã já era jovem, já conseguiu trabalho. E depois, quando eu completei 15 anos na época, já consegui trabalho também. Então, a gente já conseguiu independência financeira, mas mesmo assim, a minha mãe optava pelo casamento e lutava e tentava, e enfim, a gente é dessa geração.
em que havia realmente essa persistência em relacionamentos tóxicos, vamos dizer assim. E vamos dizer que não havia alternativa diante da configuração da sociedade da época, que isso não era absolutamente aceito mesmo. As mulheres que se separavam tinham realmente uma péssima reputação na sociedade, mas, enfim, voltando lá, né, falando da minha mãe, então ela cuidou muito bem da gente, ela trabalhou muito em cima da nossa educação, incentivou muito a mim a estudar, ela foi uma das maiores incentivadoras, acreditava no meu potencial e me incentivava muito. E eu cresci já muito segura de que eu realmente tinha potencial e que eu podia conseguir o que eu quisesse, né, em termos de estudo. E fui estudar muito tarde, porque trabalhava, tinha dificuldade para pensar em administrar trabalho e estudo. Porém, quando eu me casei, aí sim eu estudei e me formei, aí fui exercer minha profissão. Então, essa poesia eu fiz assim, na época, né? Eu li para ela e dediquei para ela essa declaração de amor. Aí eu também fiz uma poesia para as minhas filhas. Quando a Verônica era pequena, eu fiz essa poesia para ela. Então eu li a minha poesia, a poesia que eu fiz para minha mãe, e essas duas, uma é mais um texto, né? E a outra é uma poesia. Eu fiz para as minhas filhas. Então essa que eu fiz para Verônica a Vitoriosa. Aqui ela era pequena, né? Vitoriosa porque ela se chama Verônica Samara e Samara significa vitoriosa. Então, Verônica Vitoriosa, aí eu fiz o acróstico Verônica, né, vitoriosa, V, E, esperta, R, risonha, O, ora, navega pela vida com Jesus, inocente, cativante e amiga. Minha garotinha, doce e mansa, sua voz de criança me leva por suas ondas de meiguice. Minha menininha, seu sorriso revela, faltam-lhe alguns dentinhos. É o esplendor de seus 7 aninhos. É tão bom ter você, que bênção sua vida em nossa vida. Sua pureza nos enleva, sua inocência traz doçura, torna a vida mais leve, mais feliz e desejável. VV, amo você, me adota como sua amiga, companheira nessa caminhada. Nos jardins da infância da vida, não há florzinha mais amada, nem plantinha mais bela. Você é a acácia mais amarela, que trouxe cor ao meu coração. Seja sempre esse docinho, minha lindinha, minha florzinha, essa menina super poderosa. Mas todos sabem, seu poder vem da oração, pois já tem por Jesus verdadeira adoração. Vem cá, me dá um cheirinho. Cadê meu abraço e o meu beijinho? Eu já lhe disse hoje que amo você de paixão? Então essa eu fiz para a Verônica quando ela tinha 7 aninhos. E para a Angélica eu fiz esse texto. Também fiz um acróstico, certo? Angélica, A-N-G-E-L-I-C-A. Aí fui fazendo as palavras, né, relacionadas com as iniciais sendo, aliás, com cada letra que compõe a palavra Angélica. Então, Angélica, A, anjo alegre, N, nossa menina, G, guardada por Deus,
E, és preciosa. L, linda. I, inteligente. C, carismática. A, amamos você. Angélica, esse nome lembra anjo. Quando lhe demos esse nome, desejamos que você fosse assim, como um anjo do Senhor, que assiste em sua presença, que emanasse pureza e santidade, que servisse e assistisse na presença de Deus com fidelidade e devoção e que cuidasse dos filhos dele com zelo e amor. Angélica também é nome de uma flor, branca, delicada, de perfume adocicado. Nasce à beira dos rios e em lugares onde não falta água. Que assim também seja a sua vida. Que sua pureza transpareça como a brancura da flor que tem o seu nome. Que você espalhe por toda parte onde passar o bom perfume de Cristo, que é o bom testemunho de uma vida cristã autêntica. E que você permaneça sempre plantada junto ao rio da vida, que é Jesus. Filha, esperamos que Deus realize os sonhos que Ele tem para a sua vida. Que você possa sempre colocar Deus em primeiro lugar em suas escolhas. Nunca se afaste desse Pai que tanto a ama. E fique também sempre pertinho de nós. Sua vida muito tem nos alegrado e o nosso prazer é vê-la feliz. Parabéns pelos seus 15 anos. Esse texto eu fiz para ela quando ela fez 15 anos. Aí eu li um versículo bíblico que está em Isaías 58:11. O Senhor te guiará, continuamente fartará tua alma, em lugares secos fortalecerá teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Nunca faltam. Sim, serás como um manancial cujas águas nunca faltam. 29 de agosto de 2002. Então fica aí minha homenagem para as minhas filhas também, eu como mãe. Tenho esse privilégio, essa alegria, essa bênção desse sonho que Deus tinha para mim. E me enviou esses 2 presentes, essas 2 heranças. Glória a Deus.